Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita M e na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês um gorro muito fácil e muito rápido de ser confeccionado. Esse gorro é bem fácil de ser feito, vocês podem aproveitar também, olha, as suas sobras de lã e fazer várias faixas ou fazer apenas com esta faixa aqui que eu estou dando a sugestão para vocês na videoaula. Este gorro eu quis fazer com uma lã bem grossa que eu tinha aqui em casa, então eu usei uma agulha número 10 para fazer este gorro. Então, quando a gente trabalha assim com uma agulha muito grande, com uma linha bem grossa, a gente faz menos correntes, menos pontos e a gente termina muito rápido a peça. Mas se vocês quiserem também fazer tradicional, olha, gente, se vocês têm uma lã aí normal na casa de vocês, olha, uma fininha, um pouquinho mais grossa que essa aqui eu trabalhei com uma agulha 5, mas se vocês têm aí uma linha um pouquinho mais grossa, vocês podem trabalhar até com uma agulha 6,5 e vocês fazem o mesmo gorro. A mesma receita, só que todo vestuário a gente trabalha com medidas. Então, aqui, olha, esses pontos são diferentes desses aqui. Eu usei muito mais pontos para fazer esse gorro e demorei um pouquinho mais, mas a medida é a mesma, tá, gente? Então, aqui na videoaula eu vou explicando para vocês como vocês podem fazer aí as medidas dos gorros de vocês com as lãs que vocês tiverem. Mas a minha sugestão é que vocês usem uma lã bem grossa para ficar aí um gorro bem estiloso para vocês. Ele fica bem quentinho, veste super bem. E se vocês quiserem fazer o pompom, vocês também podem fazer o pompom. Eu já tenho aí no canal um pompom que vocês fazem no molde de papel, que vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Eu convido vocês então a assistir mais essa videoaula do canal de um gorrinho de barra dobrável. Boa aula a todos! Para esse projeto eu vou usar esse fio bem grosso aqui que eu tinha em casa, então a tex dele é 1250. Se vocês colocarem assim numa régua, vocês vão ver que ele tem meio centímetro de grossura, né? Então, para este fio eu vou trabalhar com uma agulha 10 milímetros. Então, se vocês tiverem esse fio na casa de vocês, vocês podem seguir a minha receita. Se vocês quiserem usar outro fio, né, vocês podem usar outro fio, outro tamanho de agulha, ou dobrar o fio para usar a mesma coisa que eu estou usando. Mas, toda vez que a gente faz assim vestuário, a gente trabalha com medidas, tá? Então, eu vou medindo aqui o meu e vocês podem fazer aí o de vocês, as adaptações de correntinhas pela medida. Neste caso aqui, trabalhando com uma agulha número 10 milímetros e este fio, eu vou fazer 26 correntinhas. Então, a gente começa o primeiro nó e vamos fazer assim, não muito apertado, tá, gente? Bem frouxo, assim, as 26 correntinhas. Feito as 26 correntinhas, a gente vai descer aqui com meio pontos altos, tá? Então, a gente, na segunda corrente, olha, uma, duas, a gente vai começar o ponto. Laçamos, colocamos na segunda corrente, ficamos com as 3 laçadinhas, a gente laça e tira as 3. Esse aqui é o meio ponto. Quando a gente virar a carreira, ó, esse aqui vai ser o último ponto. Então, se vocês quiserem colocar um marcador para vocês terem certeza aqui, ó, que é o último ponto, ele faz esse Vzinho, ó, as 2 laçadinhas. Então, esse aqui a gente tem que marcar o ponto. Quando a gente virar assim, ó, ele vai ser o último ponto. Então, pode ser que facilite aí sempre o começo da carreira, né? A gente fica um pouco de dúvida onde colocar a agulha, ó, podem colocar o marcador. Vamos descendo agora, ó, com meios pontos. Laça, enfia na correntinha, trazemos a linha e aí a gente laça e tira as 3.
até o final. Aqui eu cheguei no final, eu tenho mais uma corrente para fazer, meio ponto. Nós ficamos no total com 25 meios pontos, né? Porque a gente fez 26 correntes e começamos na segunda, então a gente tem 25. Essa aqui é a primeira carreira, então, neste fio, na agulha, ele tem mais ou menos 33 centímetros, gente, certo? Então, este aqui vai ser a altura do nosso gorrinho. Depois, a gente vai dobrar um pouquinho, por isso que a gente faz essa medida, tá? Então, vocês fiquem comigo aí até o final do vídeo para vocês aprenderem a fazer e depois vocês façam a adaptação de vocês para a linha, né, para a lã que vocês estão fazendo na casa de vocês. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira, uma corrente. A gente sempre faz uma corrente para subir, tá? Em todas as carreiras. Aí, a gente vira. Agora, a gente vai trabalhar nesta laçadinha de trás. O ponto são sempre as duas laçadas, olha, esse é bem grande, dá para vocês verem bem, ó, quando a gente vira, tem as duas laçadas do ponto. A gente vai pegar apenas a laçadinha de trás. Sempre, em todo esse trabalho, a gente vai usar aqui a laçadinha de trás, porque aí a gente deixa um enfeite aqui, fica bem bonito. Então, aqui, ó, olhem para o crochê de vocês. A gente fez uma corrente, olha, e o próximo ponto é esse aqui. Então, a gente vai pegar esta laçadinha de trás, tá? Vocês podem pegar o ganchinho da agulha para poder fazer ele entrar, ou vocês peguem normalmente assim, ó, com a cabecinha da agulha. O que for mais fácil para vocês. Nós vamos fazer 18 meios pontos dessa vez, tá? A gente não vai até o final, vamos fazer apenas 18. Laçamos... Laçada de trás, puxamos o fio, agora laçamos de novo e tiramos as 3. Olha, aqui de novo faz um ponto. No começo aqui do gorro, se vocês quiserem colocar, coloquem a marcação, só para vocês saberem. Eu geralmente ponho nas duas assim, ó, para mim saber que esse aqui é o ponto, pra gente não confundir, tá, gente? Então, é opcional, isso aqui é só para eu poder fazer a explicação para vocês. Então, a gente vai seguindo, olha, sempre virem e olhem aqui a laçadinha de trás e façam o meio ponto. Vamos contar para dar tudo certinho. Aqui é o meu número 18. Eu fiz os 18, meio ponto. Agora, a gente sobrou 7 pontos aqui. A gente vai fazer ponto baixíssimo. Sempre na laçadinha de trás. O baixíssimo a gente não laça. A gente enfia, pega a linha e passa de novo pela argolinha, como se a gente tivesse feito um fechamento de carreira. Então, a gente vai fazer os últimos 7, ó. 1, 2, 3... 4, 5, façam bem de levinho, tá? 6, olha, o 7º ponto, olha o marcador que a gente colocou, como facilita a gente. A gente não vai pegar a laçadinha de trás, a gente vai pegar as duas laçadas, que assim fica um acabamento melhor aqui pro gorro. Pegamos as duas laçadinhas do ponto e fazemos o baixíssimo, ó, puxa e puxa. Então, aqui ele vai ficar mais achatadinho, que é o topo da nossa cabeça. Agora, a gente vai repetir a primeira carreira. Então, este gorro é sempre feito da primeira e a segunda carreira, primeira e a segunda. Então, quer dizer que a gente vai fazer só meio ponto numa carreira, e na próxima carreira a gente vai fazer esse aqui, ó, que são os 18 meio ponto e os 7 ponto baixíssimo. Sempre vamos fazer esta repetição até a gente fazer a circunferência da nossa cabeça. Então, agora, vou repetir essa primeira que a gente fez. Uma corrente, sempre a corrente para subir. Viramos. Trabalhamos na laçadinha de trás, ó. Vira assim para vocês, para a gente poder ver o ponto aqui em cima, ó. Certo? Então, aqui, ó, a gente tem 7 meio ponto. E depois a gente começa os pontos normais.
não tem problema. A gente vai fazer na laçadinha de trás todos os meio ponto, tá? Não vamos, a gente conta pra gente não fazer numeração errada. Então, a gente sabe que a gente tem 25 pontos. Então, sempre a gente conta para saber se a gente fez os 25. Olha, eu vou laçar. Agora, aqui, olha, esse é a corrente, ó, corrente que eu subi. Então, é aqui que eu vou fazer o meu primeiro ponto, ó, tá? Laço. E faço meio ponto, ó. Esse é o primeiro da carreira. Se vocês quiserem marcar, marquem. Se vocês não têm aqui esse marcadorzinho de carreira, vocês podem colocar um fio, um alfinete comum, qualquer coisa. Esse marcador, ele vem para ajudar a gente a fazer o nosso trabalho, né? Olha, virem para vocês. Olha aqui, ó. Laçadinha de trás. Segundo meio ponto. Virem, vão virando e vão olhando ali o Vzinho, né? Pra gente colocar no Vzinho. Sempre virem, nós estamos colocando em cima, porque aí o detalhe fica aqui, ó. Tá vendo o detalhezinho? Olha aqui, ó. Então, por isso é que a gente está trabalhando sempre virando assim, ó, pra gente poder ver o ponto ali, ó. Pegando a laçadinha de trás. A gente fez os pontos baixíssimos aqui, ele fica esse desenhinho, né? Ó, e aqui já fica até mais fácil pra gente olhar, que são os meios pontos que a gente fez a carreira anterior. Então, façam, só continuar, laçadinha de trás, e contem pra ficar certinho. Então, a gente vai fazendo, ó, o detalhe, até o final da carreira. Essa é a repetição da carreira 1. Aqui eu estou chegando no final da carreira e falta 2 pontos para eu terminar, olha, um ponto e o ponto que está o marcador. Então, em todas as carreiras, vocês vão fazer sempre a mesma coisa. Olha, aqui eu vou fazer o meu penúltimo ponto, né? Olha, o meio ponto. No último, a gente não vai pegar apenas uma, a gente vai pegar 2 laçadas. Então, eu vou tirar o marcador porque eu já sei que aqui é o meu ponto, ó. Olha aqui, ó, esse aqui é o meu ponto. Pegando as 2 laçadinhas, ó, é o meu último ponto, porque eu pus o marcador para ficar mais fácil. Eu vou fazer o meio, só que eu vou pegar as 2. Então, não esqueçam de sempre o último ponto, vocês pegarem as 2 laçadas. Meio ponto. Aí, vocês contam, olha, o meu tem 25, tá? 25 meio ponto. Agora, a gente vai repetir a segunda. Então, eu vou fazer mais essa com vocês e depois vocês vão repetir a primeira, a segunda, todas as vezes. A minha sugestão são 26 carreiras, tá? Depois eu volto e meço para vocês terem ideia aí de quanto ficou a medida. Se vocês estão fazendo com uma agulha menor, pode ser que vocês façam mais carreiras. Por isso é que vestuário, geralmente a gente faz com medidas. Mas se vocês estão usando a mesma agulha, mais ou menos as medidas vão ser iguais às minhas e as correntinhas também, tá? Agora a gente vai fazer a próxima carreira, que é a repetição da segunda carreira. Subimos uma corrente, que a gente sempre sobe uma corrente. Vira. Agora, a gente vai fazer 18 meios pontos, e aqui na pontinha a gente vai fazer os 7 pontos baixíssimos. Carreira sempre na laçadinha de trás, ó. Olhem para o crochê, ó, corrente, e esse aqui é o próximo ponto. Então, olha aqui, colocamos ali, e vamos contar, 18. Aqui eu fiz os 18 meio ponto, olha aqui como fica o detalhezinho bonitinho. Agora, eu vou fazer os 7 pontos baixíssimos. Então, aqui, olha, nós começamos a carreira, né, ó, fizemos o ponto. Aqui, ó, o pontinho aqui. Então, se vocês quiserem sempre que fizer a carreira, colocar aqui o marcador, fica mais fácil na hora da gente fazer aqui, ó, porque esse aqui a gente não pode perder o ponto, olha. Eu já estou acostumada, mas olha aqui, ó, se vocês fizerem e já colocarem o marcador, fica mais fácil. Olha o nozinho aqui, ó. Então, esse aqui é o último ponto, olha, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sempre o último ponto, a gente vai pegar as duas laçadinhas do ponto, sempre, sempre, tá? Então, aqui a gente vai seguindo, fazendo ponto baixíssimo, tá, gente? Ó, enfiamos, puxamos e puxamos. Sempre na laçadinha de trás. Quando a gente chegar aqui no último ponto, a gente vai pegar as duas laçadas. Ajeito aqui na minha agulha, puxo e puxo. Agora, a gente vai fazer apenas repetição. Repetimos a primeira de novo, que é só meio ponto, certo? Então, vocês vão fazer aí de vocês. A minha sugestão são 26 carreiras. Eu vou fazer depois a medição para quem estiver fazendo com uma outra agulha, outra linha, mais ou menos para vocês saberem como vocês vão fazer a circunferência da cabeça. Mas, volto a falar para vocês, cada pessoa é de um jeito. Então, essa aqui é uma sugestão para vocês aprenderem a fazer o gorro, a fechar o gorro, e vocês podem fazer aí depois as suas adaptações. Vamos, então, fazendo só carreiras de repetição. Agora, eu vou repetir a primeira. Esse aqui é o meu gorro pronto, então eu vim dar algumas dicas para vocês, né? Para vocês fazerem o gorro de vocês um pouquinho mais confortável. A primeira dica é quando vocês estiverem fazendo, né? Vocês coloquem o marcador aqui nesta carreira aqui de pontos baixíssimos, tanto de um lado como do outro lado, ó. Então, vocês sempre sabem que é deste lado aqui que vocês vão fazer os pontos baixíssimos e não se enganarem em fazer aqui por engano. Tá, gente? Fica mais fácil. Esse lado aqui é o que vai no topo da cabeça, então ele vai ficar mais baixinho. Este gorro aqui, vocês vão usar, pela minha medida, um pouquinho mais de 100 gramas. Então, vocês, dependendo do ponto de vocês, né, na medida de vocês, que nem o meu aqui, esse aqui, ele ficou com 112 gramas. Então, se vocês quiserem fazer faixas, uma faixa aqui, que nem a minha, ou várias faixas aí para aproveitar a lã de vocês, vocês vão ter que fazer a emenda. Então, a minha dica para vocês é vocês fazerem a emenda, né? Colocarem a outra linha, né? A outra lã que vocês estão trabalhando na carreira de meio ponto.
Porque se vocês emendarem na carreira que vocês já vão ter que fazer aqui esse ponto baixíssimo, né? Que a gente começa fazendo aqui, olha, os meio ponto e depois o baixíssimo, né? Vai ficar aparecendo, tá, gente? Então, olha, eu vou usar esse lado aqui. Esse lado aqui, pra mim, olha, é mais bonitinho do que esse, ó. Então, este aqui vai ser o meu direito. Olha como tá bonito aqui os pontos, né? Então, esse é o meu lado direito. Então, quando vocês emendarem, que nem aqui, olha, o meu sobrou, eu podia ter feito mais umas carreiras, mas eu não fiz porque eu queria emendar na carreira de meio ponto. Então, se vocês forem fazer faixas no gorro de vocês, emendem na carreira que a gente faz só de meio ponto alto, que é a repetição da primeira carreira. Então, a montagem desse gorro, nós vamos fechar o gorro assim, ó. Vamos fechar aqui e vamos fechar aqui. E depois a gente vai dobrar para ele ficar bem bonitinho. Este fio que eu usei e a agulha que eu usei, eu fiz 26 carreiras. Então, vocês podem contar, se vocês quiserem, ó, por esse detalhezinho, né, que fica aqui em cima, quando a gente faz, né, na argolinha de trás. Então, vocês podem contar as 26 carreiras assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha, tem 12 detalhes, e esse aqui não chegou a fazer um detalhe ainda, tá? Porque eu vou emendar agora, olha, o detalhe tá do lado de lá. Então, façam desta forma, ou se não, vocês façam pela medida, né? Então, olha aqui, olha. No meio do gorro, se vocês colocarem o centímetro no meio do gorro, ele tem mais ou menos, olha, sem esticar muito assim, né? Deixa ele ao natural, ele tem 46 centímetros, tá, gente? Ó, 46 centímetros, certo? Então, assim, olha, aqui, nesta circunferência aqui, ó, bem aqui embaixo, mais ou menos 52, ó, certo? Mais ou menos 52 centímetros. E aqui na pontinha, ele tem 33. Certo? Então, olha, mais ou menos é a medida que eu vou fazer para mim, são as 26 carreiras. Vocês podem fazer aí como base e meçam depois no seu corpo, né? Cada um aí vai ter, às vezes gosta mais agarradinho, mais soltinho, né? Então, essa é um gorro fácil de adaptar, que nem eu falei para vocês, né? A gente começa pela altura e depois a gente vai fazer aí a circunferência da cabeça. Então, é muito fácil a gente fazer mais ou fazer menos se o gorro tiver apertado. E também, se a gente quiser ele com menos dobra, com mais... Esse gorro pode ser feito com qualquer lã que vocês tenham em casa. Então, esse aqui, olha, eu fiz com uma lã de Tex 375 e é bem mais fininha do que esta aqui da videoaula, ó, gente. Então, eu fiz com uma agulha número 5, porque ela é muito fininha, se eu fizesse com um pouquinho maior, talvez o gorro ficasse muito aberto, né? Então, ele tá bem fofinho, mas eu fiz, olha, para essa lã, eu fiz uma agulha 5, só que eu usei as medidas que eu usei este aqui da videoaula que eu mostrei para vocês. Então, o que eu fiz? Como a lã era muito fininha, eu não fiz aquele detalhe aqui em cima. Eu fiz apenas de meios pontos, tá? Tudo meio ponto. Então, eu fui fazendo carreira, virando meio ponto, toda a peça. Então, o que que eu fiz? Eu só usei medidas. Porque, olha, esse aqui que eu fiz com uma lã mais fininha, eu comecei com 50 correntinhas para dar aquela medida da gente aqui que eu fiz, né? De 33 centímetros, ó, é a nossa altura, porque vai ser a altura do gorrinho mais a dobra. E depois eu trabalhei na largura, então eu também fiz 44 centímetros, só que eu fiz mais carreiras, eu fiz 44 carreiras. Então, olha, dependendo da lã que vocês vão usar na casa de vocês,
trabalhem com a medida. Depois que vocês fizerem, vocês podem experimentar, aí vocês podem fazer adaptações. Mas isso aqui é só para vocês saberem que vocês podem fazer com lãs diferentes. É que eu queria dar a opção para vocês, né, desta lã aqui mais grossa, que vocês fazem muito mais rápido, né? Eu demorei bem mais para fazer essa base aqui do gorrinho, né, do que eu demorei para fazer o verde. Então, agora eu vou fechar, nós vamos montar o gorro, eu vou fechar o gorro aí com vocês, com este aqui da aula, tá, gente? Esse gorrinho da aula. E depois eu mostro esse aqui pronto para vocês, mas a mesma coisa, olha, nós vamos fechar aqui do lado e depois a gente vai fechar aqui em cima e o gorro já está pronto. Agora a gente vai montar o gorro. Então, eu terminei aqui a minha última carreira. Então, como eu falei para vocês, eu emendei na carreira de meio ponto alto e parei na carreira de meio ponto alto também, que fica mais fácil para a gente ver os pontos. Então, se vocês estiverem fazendo cores diferentes, carreiras diferentes, é assim que vocês vão fazer. Olha, aqui é a minha sobra de linha, que eu vou usar aqui para fazer a emenda aqui de cima. Então, este aqui é o direito da minha peça, olha, que fica bem aparente aqui os detalhes em cima do gorro, olha, fica bem aparente. Então, este lado é o lado direito, ele vai ficar lá para dentro, porque a gente vai fechar do avesso, tá? Então, aqui foi onde eu terminei. Eu vou fazer uma corrente, como a gente sempre faz, e vou virar a peça, tá? Só que agora a gente vai emendar. Eu não vou fazer a carreira só deste lado, eu vou fazer dos dois lados. Então, o meu lado direito está para dentro, tá? Estou fechando do avesso. Então, olha aqui como que a gente vai fazer. Esse aqui é o começo da nossa carreira. Então, ele só tem a corrente, ó. A gente vai colocar a agulha bem no meio da corrente, certo? Porque esse aqui, quando a gente vira pra gente, ó, a gente tem as duas alcinhas do ponto. Olha aqui, ó, o ponto, tá? Ó. Esse aqui não, esse é o começo da nossa carreira, a gente só tem a correntinha virada pra gente, ó. Quando vocês viram, não tem as duas laçadinhas. Ela tá aqui, ó, o Vzinho tá virado pra gente. Então, aqui que a gente vai colocar a nossa agulha, ó, no meio da corrente. Aí fica a alcinha de cima, né? É a mesma coisa que falar para vocês colocarem na alcinha de cima. Então, a gente vai emendar, né? Vai fazer a união com pontos baixíssimos. Eu já fiz a primeira corrente. Então, a gente vai enfiar ali no primeiro espacinho, olha, porque aqui tem um espacinho de começo. Então, a gente vai pegar a nossa linha, laça aqui na agulha, eu vou deixar aqui para fazer o acabamento depois. Puxa e puxa, olha, este foi o nosso primeiro ponto. Agora, a gente vai pegar as duas laçadinhas deste lado do ponto, as duas. E do lado de lá, a gente vai enfiar bem no meio da corrente, ó. Puxamos e puxamos. Ponto baixíssimo. Duas correntes do lado de cá e do lado de lá, bem no centro da corrente. Puxa e puxa. Então, isso aqui é o que vocês vão fazer por toda a carreira. Olha, estou até pegando a minha agulha diferente. Então, vocês podem pegar normalmente, né? Pega aqui, pega do lado de lá, puxa e puxa. Mas, olha, se vocês pegarem assim, talvez fique mais fácil, né? Porque a agulha é bem grande. Eu também não sei qual é o tipo de agulha que vocês estão trabalhando. Vocês podem estar trabalhando com uma agulha menorzinha, né? E aí, vocês fizeram mais carreiras, tanto de altura como de comprimento. Não tem problema, vocês estão trabalhando com medidas. E o gorro vai ficar bonito do mesmo jeito. É que com essa lã aqui mais grossa, a gente faz mais rápido a nossa peça, tá? Então, olha, eu vou fazer todo o fechamento até chegar lá em cima e depois a gente fecha o gorro. Aqui eu estou chegando no final. Então, olha, ainda falta um ponto. Aí, eu vou pôr do lado de lá. Não tem segredo aqui, tá, gente? Ó, esse aqui é o meu último ponto. Olha aqui o Vzinho, né, que eu sempre falo pra vocês, ó. As duas laçadinhas e depois já é o nó, é o último ponto. Então, eu vou colocar ali bem na pontinha do gorro, puxa e puxa. Eu vou fazer uma corrente aqui para travar, tá, gente, ó. Aqui agora a gente vai fechar o topo do gorro. Eu tenho a opção de tanto fechar aqui com essa cor, como fechar com a própria cor do gorro, né? Então, eu vou aproveitar aqui e vou fechar com a própria cor do gorro, tá?
porque o meu sobrou aqui bastante. Então, a gente vai alinhavar, tá, gente? Alinhavar e depois a gente vai fechar. Então, olha aqui, ó, se vocês, de vocês aqui, ó, terminou aqui, vocês continuem, tá? Eu voltei um pouquinho, porque o meu aqui eu quero pegar essa cor. Então, olha, eu vou pegar aqui, vou enfiar, trazer de volta, como se eu realmente estivesse costurando, ó. Eu vou chegar lá na ponta e vou trazer pra cá. Tá bom? Sempre aqui em cima, ó, bem no topo dos pontos. Pra cá e pra cá. Por toda a volta, a gente vai rodando aqui a nossa peça, ó. Pra cá e pra cá. Sempre em cima, pra gente não pegar muito ponto, né? Pra não ficar muito aqui em cima com muita coisa, né? Então, olha, se a gente pegar aqui, ó, vai ficar muito sobrando. Então, a gente pega bem em cima do ponto aqui, ó. Então, vocês vão rodando pra lá e pra cá. Estamos alinhavando aqui o topo do gorro para depois a gente poder puxar, ó, aqui e aqui. Aqui já estou chegando de novo na minha cor. Aqui depois eu vou arrematar o meu, né? Porque o meu aqui deu duas cores. Se vocês estão fazendo várias faixas, né? Não tem problema nenhum. Vai ficar bonito do mesmo jeito. Porque nós estamos fazendo isso aqui no avesso, tá? Aqui eu já cheguei aonde eu comecei. Aqui eu cheguei onde eu comecei, então a gente só puxa, tá? Ó, puxamos para fechar aqui o círculo do nosso gorro. E aí, a gente vai dar um nó, tá? Ó, vou ajeitar aqui o gorrinho. E a gente dá um nó. Eu, como tenho duas cores, eu vou dar um nó uma na outra, olha, porque fica mais fácil para mim. Mas vocês chegando aqui, ó, vocês estão usando uma cor só, façam assim. Ó, aí fica uma laçadinha, passem a agulha dentro da laçada. Aí, quando a gente faz isso, a gente já dá o nó. Mas, olha, antes de dar o nó, não se esqueçam, então, de puxar bastante aqui, tá, gente? Ó, aí dá o nó. E eu, no meu caso aqui, vou dar esse nó aqui, ó. Como tem dois fios, olha, eu vou aproveitar e já vou dar o meu nó. Aqui a gente esconde os fios, olha, aqui esse fio da ponta que a gente começou também, ó, a gente esconde. Então, para não ficar esse buraco, olha, usem o bom senso, tá, gente, ó? Costurem para não aparecer o buraquinho e a gente vai escondendo o fio. É aquele lá do comecinho que a gente começou, tá? Então, olhem aí que fios que tem mais para fazer o acabamento. Olha, a gente sempre volta um pouquinho. Quando a gente volta, a gente trava aqui, olha, o nosso fio, tá? Então, façam isso, todo o acabamento no gorro. Aqui a mesma coisa, nosso gorro já está pronto, então a gente só virar. Olha, nós fizemos o acabamento aqui em cima. Vocês podem colocar um pompom, se quiser, e aí é só virar. E vocês já têm o gorrinho pronto aí para vocês. Essa é a peça pronta. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí a videoaula e façam vários gorrinhos desses aí para vocês aproveitarem as suas sobras de fios, porque vocês podem fazer esse gorro muito fácil, muito rápido, se vocês dobrarem, né, as lãs que vocês tenham,
caso vocês não tenham essa lã aqui bem grossa, né? Então, vocês com 2 fios, 3 fios, usando uma agulha 10, vocês fazem um gorrinho desse aqui, e em 1 horinha vocês fazem um gorro desse. Então, é muito bom para quem está vendendo, ele veste muito bem, ele fica muito quentinho. Este detalhe que a gente deu aqui em cima faz com que a cabeça não fique muito grande, fique ajustadinho. Então, olha, gente, é uma ideia aí para vocês usarem ou fio muito grosso ou dobrarem o fio para fazer a sua peça. Lembrem-se que vocês também podem fazer aí, né, com a lã que vocês tenham mais fininha, apenas façam as medidas. Então, o número de correntinhas e o número de pontos de carreiras vai ficar diferente, porque esse aqui a gente faz com uma agulha menor, a linha é mais fina, mas eu usei a medida para fazer esse meu gorro igualzinho a esse aqui, tá, gente? Fica bem bonito também, aí fica um gorro unissex, vocês podem fazer para vender, ele vende muito bem esse gorro. Não é todo mundo que gosta de pompom, então vocês façam uns com pompons, outros sem pompons, e eu espero que vocês façam bastante para a família inteira esse gorrinho muito fácil de ser feito. Muito obrigada a todos vocês aí que ficaram comigo até agora, que tenham aproveitado as explicações e tenham gostado da videoaula, que ela esteja clara para todos vocês, iniciantes ou não no crochê. Para ajudar o canal, você já sabe o que tem que fazer, né, gente? Deixa o like, se inscreva, comente aí embaixo para mim, comentários são sempre bem-vindos, né? Comentem e compartilhem, tudo isso ajuda no crescimento do canal. Tchau, gente, até o próximo vídeo.